Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Livrar, Livros que Libertam. Bom gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que me impactou muito e ampliou a minha percepção diante da realidade. Bom gente, o nosso livro de hoje é esse daqui, Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, editado pela Companhia das Letras. A Djamila é uma importante filósofa e ativista do nosso país. Então, assim, é um livro, como vocês podem ver, bem pequenininho, mas é um livro extremamente rico e muito necessário para todos nós. Bom gente, eu gostaria de começar esse vídeo deixando claro que a minha intenção não é explicar sobre o racismo, porque esse não é o meu lugar de fala. Existem muitas pessoas negras, muitos estudiosos, muitos pesquisadores que podem fazer isso muito melhor que eu. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é compartilhar com vocês a minha experiência com esse livro. Então, gente, eu selecionei alguns trechos do livro para compartilhar com vocês. E no decorrer do vídeo, eu vou colocando para vocês a minha experiência, o que esses trechos me impactaram, o que eles me ensinaram. A autora, primeiramente, ela coloca aí um panorama histórico para nos situar de como o racismo se implantou na nossa sociedade, e ela vai colocando o quanto esse passado ainda reflete no nosso presente de forma tão forte. E ela coloca o quanto o racismo se apresenta na cultura, o como ele se apresenta no ambiente de trabalho, nas universidades e até mesmo na vida afetiva das pessoas negras. O primeiro trecho que eu separei aqui para compartilhar com vocês é um trecho bem breve, mas que a Djamila ela faz questão de, durante o livro, ela sempre bate nessa tecla, porque ela coloca que é muito necessário a gente entender isso aqui. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. Bom, gente, por que ela, a todo momento no texto, ela coloca isso, deixa bem claro? Porque muitas vezes a gente entende o racismo como apenas casos isolados, assim, de racismo explícito, que são denunciados aí, né? Realmente esses casos existem, têm que ser denunciados, mas ela coloca que esse racismo, ele faz parte da estrutura da nossa sociedade. Ele construiu, né, a nossa cultura, ele construiu o nosso jeito de ver a vida. Então ela coloca muito essa questão. O primeiro ponto que a gente tem que entender para falar de racismo no Brasil é que ele é uma estrutura da nossa sociedade. O segundo trecho que eu quero compartilhar com vocês diz assim: até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diferentes. Isso até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava o tratamento de seres humanos como mercadoria. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Esse foi um dos trechos que mais me impactou. Primeiramente, ele me encorajou a fazer esse vídeo, porque até então eu estava pensando assim: qual é o meu lugar nesse debate? Como eu disse no início, esse não é o meu lugar de fala. Eu não sofro racismo na pele. Então, será que eu poderia estar falando disso? Mas esse trecho me encorajou, porque ela diz que não se trata de uma culpa, não se trata da gente achar que, como pessoa branca, a gente tem culpa da escravidão e tal, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente ainda se beneficia dela.
assim como as pessoas negras no presente, elas sofrem ainda as cicatrizes desse processo de escravidão, né, que foi motivada aí pelo racismo. A gente, como pessoa branca, né, eu me colocando aqui, né, eu tenho que entender que, querendo ou não, eu me beneficio desse racismo que ainda estrutura a nossa sociedade, que ainda está tão presente. Então, eu como pessoa branca, eu tenho a responsabilidade de ter atitudes antirracistas. E se eu puder, com esse vídeo aí, estar contribuindo com uma reflexão, eu tenho que fazer, é da minha responsabilidade fazer, né? Então, esse trecho, primeiramente, ele me motivou a gravar esse vídeo e a entender que eu preciso estudar cada vez mais sobre o assunto, que isso também é para mim, sabe? E uma coisa que esse trecho, assim, principalmente no início, me impactou muito é que o processo colonial, né, da nossa sociedade tirou essa identidade que o negro já trazia. Como ela diz aqui, as etnias, culturas, idiomas diversos que eles tinham, isso tudo foi apagado. Então, o quanto que isso precisa desse resgate, sabe? E a história que é ensinada pra gente, muitas vezes na escola, é uma história que ainda é muito silenciosa nesse sentido. A gente sabe aí que tem uma lei agora, né, que fala, né, da importância da gente ensinar e da gente aprender sobre a cultura negra, não apenas focada na escravidão, que a gente precisa entender quem eram essas pessoas, a gente precisa resgatar esse conhecimento. E só de fazer isso a gente já está aí contribuindo para que o racismo não se perpetue. A gente já vai estar aí vendo esse negro com outro olhar, com a contribuição que eles sim trouxeram para a construção da nossa sociedade, a contribuição cultural que eles trouxeram aí de onde eles vieram, com toda a visão de mundo que eles já tinham, sabe? Eles não podem ser reduzidos apenas ao escravo, né? Na nossa mente, no nosso imaginário. Isso é muito importante a gente desconstruir. Bom, gente, o outro trecho que eu selecionei é o seguinte: a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume racista. Pelo contrário, o primeiro impulso de muita gente é recusar enfaticamente a hipótese de ter comportamento racista. Claro que não, afinal tenho amigos negros. Como eu seria racista se empreguei uma pessoa negra? Racista eu, que nunca xinguei uma pessoa negra? A autora, ela traz esse dado para mostrar pra gente o quanto que essa conta não fecha, né? Como que a gente admite que a nossa sociedade é sim racista, mas a gente não se reconhece racista, né? E ela fala novamente que a gente precisa entender que essa estrutura racista faz com que nós sejamos racistas mesmo sem intenção de sermos racistas. Então, a gente precisa entender isso e admitir isso para que a partir daí a gente possa começar a mudar essa realidade. Por exemplo, no livro, a Djamila cita o autor Silvio Almeida. Eu achei essa citação super importante porque ela vai ajudar a gente a entender, né, a citação anterior. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e por isso não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Então, gente, ela cita esse autor, Silvio Almeida, que fala desse racismo estrutural e dessas práticas antirracistas que são necessárias. Mas que práticas são essas, né? Ela traz no livro, gente, muitas sugestões práticas pra gente colocar, né, na nossa vida, na nossa rotina aí, pra gente realmente aos poucos ir acabando aí com esse problema tão sério, né? Ela compartilha aqui experiências pessoais dela, experiências pessoais de familiares dela.
Então é uma coisa muito ampla, é muito grande, sabe? Que a gente precisa ouvir da pessoa negra o que a gente pode fazer, sabe? Eu acho importante que a gente entre em contato com o que as pessoas negras estão falando e a gente entendendo o nosso papel nessa história e o que a gente pode fazer para ir aí diminuindo, né, minimizar esse problema tão grave. Uma questão muito importante que a Djamila aí coloca no livro é o quanto o conhecimento que chega a nós através das universidades, através da escola, né, são conhecimentos que são elaborados apenas por pessoas brancas, né, na maioria das vezes. E também, na maioria das vezes, por homens brancos. E ela coloca no livro o quanto a gente tem que parar de naturalizar isso. Porque não é natural que uma sociedade, né, um país em que 56% é o que ela coloca aqui das pessoas são negras, não é assim realista a gente achar que essas pessoas não produzem conhecimentos, que essas pessoas não têm visão de mundo, né? Que elas não pesquisam, que elas não produzem. Ela bota que a gente precisa questionar isso e ela coloca no livro vários autores, né? Assim, pra gente conhecer o trabalho. Eu acredito que a maioria de nós, a gente não conheça o trabalho desses autores, dessas pessoas assim que estão aí produzindo, que estão aí trabalhando. E é muito importante, né? Também é uma atitude aí antirracista que a gente pode ter, a gente passar a consumir, né, o conteúdo dessas pessoas, passar a valorizar também o que elas fazem, né? A importância de estudar autores negros não se baseia numa visão essencialista, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros. A questão é que é irrealista que numa sociedade como a nossa, de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber. É possível acreditar que pessoas negras não elaborem o mundo? Então aí ela deixa esse questionamento tão necessário pra gente, né? Então eu vou deixar depois abaixo aqui no vídeo o nome desses autores e desses pensadores que ela coloca no livro, né, como exemplos assim de pessoas que a gente precisa conhecer. Então, gente, uma questão muito importante que ela traz também é relacionada ao padrão de beleza, né, que até muito pouco tempo atrás o único padrão de beleza considerado aí ideal seria o padrão de beleza das pessoas brancas, né? E então ela traz esse questionamento, ela coloca essa realidade, ela coloca também o quanto pessoas negras não estão em posições aí de destaque, em posições de poder. Também ela vem falando do quanto a cultura que a gente consome muitas vezes reforça papéis estereotipados para as pessoas negras, né? O quanto às vezes a TV, os programas, os filmes. Então ela coloca no livro trechos de roteiros para a gente ver, coisas assim bem fortes. E a gente vai pensando que ela traz apenas programas e roteiros de programas e novelas antigos. Não, tem coisas bem atuais, sabe? Isso me impactou muito também. E o quanto eu vi esses personagens, o quanto eu escutei esses discursos e pra mim tava tudo bem, sabe? E depois de eu ler esse livro, eu acho que eu vou passar a questionar muito mais, sabe? Essas coisas, a enxergar essa realidade que tá sem luz, sabe? A gente precisa colocar luz em cima dessas questões para que a gente possa modificar. E ela traz uma reflexão muito importante. O quanto deve se tornar natural para nós ver pessoas negras em posição de poder, em posições de destaque na mídia, na cultura, né? Porque a gente vê que hoje em dia existem alguns esforços para que isso passe a acontecer, para que a pessoa negra fuja aí dos estereótipos. Mas quando existe um esforço de algum filme colocar um protagonista negro, muitas vezes as pessoas resistem a isso, como se isso fosse uma coisa desnecessária, sabe? Como se esses esforços fossem desnecessários. Poxa, isso sim tem que se tornar natural.
né? A gente vê essas pessoas negras também transitando aí nos lugares em que a gente não costuma ver. Isso tem que se tornar natural para nós. E para se tornar natural, isso precisa começar a acontecer e isso precisa continuar acontecendo. Bom, gente, por fim, a autora analisa o quanto essas representações culturais, elas constroem o nosso imaginário e quanto o nosso imaginário impacta na vida prática das pessoas negras da nossa sociedade. Por exemplo, ela traz pesquisas bem atuais que mostram que mulheres negras são as que menos se casam e ainda fala sobre o quanto pessoas negras sofrem preconceitos quando se relacionam com pessoas brancas. Ela vem falando também, gente, do quanto esse imaginário, né, que a nossa cultura acaba construindo em nós, ela faz com que a gente acabe associando a figura do negro ao crime, né? O quanto a gente vai colocando eles apenas em determinados lugares da sociedade. Então, é uma coisa assim que a gente percebe ali que ainda realmente está muito presente, sabe? Só não vê quem não quer. Então, gente, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Entender o nosso papel nessa história, fazer aquilo que nos cabe, estudar mais sobre o assunto, que a gente possa passar a ouvir mais e a desmistificar muitas coisas que foram naturalizadas aí no nosso dia a dia, né? E que a gente possa sair desses discursos rasos que muitas vezes tiram o foco, né, do real problema. Né? Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês sigam aí a dica de hoje, leiam esse livro. É um livro bem tranquilo de ler, ele é muito claro, ele é muito didático, ele é muito direto e ao mesmo tempo extremamente rico e traz assim muita reflexão mesmo para nós, sabe? Então que vocês possam aí ler esse livro, é um preço muito acessível. Eu acredito que a autora tenha feito, né, esse esforço para que seja acessível para todos, sabe? É um livro muito necessário. Então espero que vocês tenham gostado. Queria pedir que vocês se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, compartilhem aqui abaixo, né, o que vocês pensam sobre o assunto. Eu gostaria muito de saber, tá bom? Eu agradeço que vocês tenham assistido aí ao vídeo e até a próxima.